Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Ribeiro, eu vou ser o professor de Economia do Setor Público. No caso, nós vamos ver a primeira parte da disciplina de Economia do Setor Público. No caso, ela aborda temas como a intervenção do governo na economia, como que funciona o processo de escolha e tomada de decisão e dentro do setor público, e por fim a gente vai abordar essa parte de corrupção e a produção dos bens dentro da economia. Nesse primeiro curso, nesses três tópicos, nós vamos abordar temas por que é necessário, qual que é a teoria por trás que afirma que é necessário ter o setor público dentro desse contexto. Nós vamos falar muito sobre eficiência, sobre Pareto e quais são os motivos que levam a isso. Está muito ligado a falhas de mercado e, a partir disso, quais são os possíveis mecanismos de correção e quais são as funções que o Estado pode exercer a partir desse contexto. Depois nós vamos abordar como que funciona a tomada de decisão dentro do setor público, e a gente vai falar de mecanismo de decisão coletiva, como que é tomada a decisão, qual que é a importância do voto e qual que é qual que é o melhor sistema, e grupos de ação coletiva. Vamos abordar questões como rent-seeking, burocracia, ciclos políticos e econômicos, e, enfim. E aí a gente termina essa parte e depois a gente parte para a produção de bens públicos e o que isso pode acarretar, que é a corrupção, como que essas coisas estão ligadas, né? E nós vamos abordar a corrupção e o desempenho econômico, a corrupção e a produção de bens públicos e uma agenda de pesquisa futura para o Brasil. Enfim, nessa primeira parte do curso, e não só para ela, a gente vai abordar agora como que se dá, como que surgiu e onde se insere a nossa discussão de eh, de setor público, a importância do setor público, quais foram as discussões econômicas que levaram até aí. Então a gente vai passar por uma parte bem introdutória e a gente vai falar um pouco sobre falhas de mercado. Então a nossa primeira aula vai ser isso. A introdução, a importância do setor público, e posteriormente nós vamos falar sobre algumas falhas de mercado. Então a gente vai tentar deixar isso um pouco claro. Bom, então, qual que é esse contexto, né? Enfim, a abordagem do setor público, a gente tem que estar ciente, porque na economia mainstream, e não, e não só ela, mas tem uma interpretação muito equivocada da mão invisível lá de Adam Smith, que ele falava que o mercado é eficiente, que se o mercado for livre, então vai ter uma mão invisível que vai fazer com que as coisas sejam eficientes. E nessa ideia, que pode ser levado como uma forma equivocada, é que o governo não tem real razão de existir. Ora, se o mercado é eficiente, por que o governo existe? Enfim, então não tem muito sentido. Então, se os agentes econômicos eles fazem o melhor que eles puderem para o bem-estar deles, vai levar à eficiência de mercado. Mas a gente vai ver posteriormente que essa ideia de concorrência perfeita, ela muitas vezes não existe, né? Enfim, após essa ideia de Adam Smith, veio Walras com a teoria do utilitarismo. E ele tem dois teoremas muito fortes, que é qualquer economia competitiva
desse aqui, competitiva, ela é eficiente. Então, os indivíduos, se eles estiverem buscando o seu próprio benefício, eles garantiriam a eficiência do mercado. Ia ser Pareto ótimo. Então, a gente ia alcançar o máximo de bem-estar coletivo. E o segundo teorema dele é que qualquer equilíbrio eficiente ele pode ser alcançado por uma economia competitiva, dado as dotações apropriadas. Dotações iniciais apropriadas, a gente está falando de dotações de fatores de produção, que é capital, trabalho, capital humano, não só trabalho, mas entra capital humano, enfim, todo aquele arcabouço teórico e neoclássico. Enfim, então se a economia ela estiver em equilíbrio competitivo, não vai ter nada que vai tirar ela desse ponto. Então o mercado é incapaz. Enfim, então são dois teoremas. Um fala que todo mercado é competitivo e outro é que se ele tiver nesse equilíbrio competitivo, ele não vai sair desse ponto. Então, por essa ideia, o mercado é eficaz. Bom, só que tem um grande ponto, é que a eficiência de mercado não significa equidade. Então, mesmo que o mercado ele seja eficiente, ele esteja em equilíbrio, ele não é capaz de distribuir riqueza. O que nós estamos falando? Nós estamos falando, vamos supor, uma economia teórica com dois agentes, por exemplo. Então, vamos dizer que esse equilíbrio competitivo dele, a produção máxima seja 100 nesse equilíbrio competitivo. Ora, se esses 100 de riqueza estiverem na mão de um só agente, a economia ela vai ser eficiente, no sentido de Pareto, que é você não consegue melhorar a situação de um agente sem piorar a de outro. No caso, seria se para a gente melhorar a situação do indivíduo que não tem nada, a gente teria que tirar desse outro indivíduo, o que tem tudo. Se isso ocorresse, então a gente iria sair dessa situação de Pareto eficiência. E logo, a gente percebe que o mercado é incapaz de distribuir renda sobre essa ótica. Enfim, no início do século XX, né, surgem questões de estrutura de mercado. Então, não quer dizer que sempre que a gente vai estar num mercado em concorrência perfeita. Então, vão ter outros tipos de estrutura: monopólio, oligopólio, monopsônio, tem diversas estruturas de mercado. E, dado essas imperfeições, uma das soluções propostas por Hotelling foi cobrar o preço marginal e financiar o prejuízo com impostos. Então, numa situação em que o mercado não é eficiente em determinar preços. E então, as soluções nesse contexto é que ou o governo produz ou ele o regulamento do setor. Então, nós estamos abordando bem superficialmente, só para mostrar onde a gente vai, onde a nossa discussão se insere. E a gente também tem Keynes, nos anos 30, né? 1936, que ele fala que o governo tem a missão de suavizar os ciclos econômicos. Ora, até então, a teoria clássica vigente dizia que não havia desemprego involuntário na economia, apenas desemprego voluntário. Então, qual que é a ideia do desemprego involuntário? É que pessoas tentam procurar emprego e não conseguem. O pensamento clássico vigente até então, ele propunha apenas que eh, a existência do desemprego voluntário. Então, eu não trabalho porque eu não quero. E quem quisesse arrumar emprego conseguiria. Mas com os pressupostos apresentados por Keynes e também pela crise de 29, a gente viu que a economia nem sempre funciona assim. E às vezes um dos motivos do, do, da existência do governo, uma das coisas que o fazem atuar seria exatamente suavizar os ciclos econômicos.
que existiria uma falha de coordenação de investimento por parte do mercado e o Estado ele deveria ser capaz de garantir essa coordenação. É, uma das coisas que apontou Pigot e Hansen é que o imposto ele cria distorções. Ora, mas não existe governo sem tributação. Enfim, um dos exemplos, bora, o imposto de renda ele pode reduzir a oferta de trabalho por parte dos agentes. Sim, oferta de trabalho, e a gente está querendo dizer que as pessoas ofertam trabalho, não as empresas demandam trabalho. Então, à medida que eu vejo a minha renda diminuir, pode ser que não seja vantajoso eu ofertar trabalho. Outra é que o imposto sobre o consumo ele diminui o próprio consumo. Então, o imposto, a própria atuação do Estado através do imposto, ela pode gerar certa perda de bem-estar. Enfim, então esse é o contexto. Isso está mais ou menos década de 30, tem muitas outras vertentes. A nossa vertente ela se insere em mais ou menos 1970, o que a gente vai apresentar aqui. E, enfim, eu queria passar por algumas definições mais básicas para ficar claro sobre o nosso linguajar. O nosso diálogo vai ficar mais claro. Enfim, então, algumas definições. Bom, o que é o Estado? O que vem a ser o Estado? O Estado ele é uma sociedade natural. Então, como os indivíduos eles vivem em sociedade, o próprio Estado ele é a necessidade disso. Os indivíduos eles estão vivendo em sociedade, eles aspiram a um bem geral, um bem coletivo, um bem comum, e isso é próprio deles. Então é só para isso, só por essa necessidade de bem coletivo dos indivíduos, dos agentes econômicos, é que a sociedade ela se organiza em torno de um Estado, de um Estado. E, e a gente só consegue alcançar esse bem geral por meio da coordenação de esforços, de grupos específicos que se juntam para alcançar esse bem coletivo, esse desejo de bem geral dos indivíduos. Então, o Estado ele é uma entidade político-social, é uma coisa abstrata. O Estado não é uma coisa física. Então, ele é juridicamente organizado para executar esses objetivos de soberania nacional. Os objetivos de soberania nacional de bem-estar geral dos indivíduos que conjugam o mesmo, uma mesma aspiração. E a gente tem que entender que Estado é diferente de nação. O que é a nação? A nação é uma comunidade que se caracteriza por vínculos comuns. E esses vínculos podem estar relacionados a diversos fatores: raça, religião, geografia, estar dentro do mesmo território geográfico, religião, cultura. Isso vai dar esse sentimento e essa noção de nação. Nação também é diferente de território. Território é a base fixa do Estado. Então é uma coisa física. É onde se localiza um povo que vai exercer aquele poder estatal. Aquele poder que emana da necessidade dos indivíduos viverem, alcançarem um bem comum. E Estado também é diferente de governo. O governo é um conjunto de funções necessárias para manutenção da administração pública. Não é Estado. O governo não é Estado. O governo não é nação. Ele faz parte desse. É uma das partes do mecanismo para que o Estado consiga atingir as aspirações dos indivíduos de bem comum. E o povo é o conjunto de pessoas dotado de capacidade jurídica para exercer os direitos assegurados pela organização estatal. Então, o povo é todo aquele que consegue e tem capacidade para exercer os seus direitos que o Estado proporciona. Então,
o território, o povo e o governo são indispensáveis para a nação de um Estado independente. Então a gente tem um Estado independente e dentro desse Estado a gente vai conjugar uma nação e em que o território onde a gente se localiza, o nosso povo, as nossas identidades e o governo que o administra é necessário para esse funcionamento. E, e quais são, por exemplo, quais são as definições então de setor público e quais são os seus objetivos? Ora, o setor público e o Estado que está por trás dele, uma das funções é garantir a eficiência de mercado, é melhorar a alocação de recursos na economia. Como assim a alocação? Que as coisas se, se movam de uma forma eficiente. Quem precisa de crédito obtenha crédito, então a gente tem que ter o sistema financeiro, ele tem que estar funcionando adequadamente para que essas coisas aconteçam, entre outras coisas. Ele também tem que proporcionar uma equidade dentro do sistema, como eu falei anteriormente. Bom, um mercado competitivo ele é eficaz no sentido de Pareto, mas não quer dizer que ele seja equitativo, que ele não distribua a renda. Então, uma das coisas que o Estado é necessário pode ser é, atuar em direção a essa equidade, essa maior equidade. Só que essa ideia de equidade, ela é qual o tipo de equidade? A equidade financeira? Será que o Estado realmente tem que dividir a riqueza ou ele deve proporcionar equidade em relação a oportunidades? Que pessoas livres encontrem oportunidades iguais. Outros objetivos do setor público é corrigir as falhas de mercado. As falhas de mercado. Qual E aí a gente vai falar muito sobre essas falhas de mercado, porque elas fazem com que a economia não seja eficiente. Então, os agentes, por exemplo, eles podem reagir ao sistema de preços, o que vai gerar um mecanismo de correção automática de torção. Essa é a justificativa para a economia mista. Economia mista, quando a gente fala de um Estado atuante e um setor privado, em que a maioria das economias estão inseridas. Então, essa foi a primeira parte da nossa introdução. Deixar um pouco claro o que é o Estado, o que é o setor público, quais são as funções dele, qual que é o objetivo dele, principalmente? Esses são os objetivos: garantir eficiência, melhorar a alocação de recursos e proporcionar uma maior equidade do sistema. E, enfim, e agora a gente vai abordar um pouco o que são essas falhas de mercado. O que são essas falhas de mercado? Bom, lembrando o conceito de Pareto eficiência, o ótimo de Pareto, né? Os mercados eles são competitivos. Os mercados competitivos geram uma alocação eficiente de recursos, onde é impossível melhorar o bem-estar de um agente sem correr na piora do outro. Então é exatamente isso. Bom, quando a gente está numa situação de eficiência, no sentido de Pareto, se a gente está nesse ponto, não tem jeito da gente melhorar a situação de um indivíduo sem piorar de outro. Então, para a gente ter uma situação, um outro ponto que seja melhor que aquele dito ponto de eficiência de Pareto, a gente tem que melhorar a situação de um indivíduo sem precisar de tirar do outro de indivíduo B. Então A tem que estar melhor, em uma situação melhor, mas B não pode estar numa situação pior. Nesse nível de Pareto eficiência, a produção ela vai ser máxima. A produção da economia é máxima. Então a gente vai ter plena utilização dos recursos da economia, dos fatores de produção, terra, trabalho, capital. E quais são os pressupostos, por exemplo, para esse para que essa Pareto eficiência, essa situação ela ocorra? Bom, o que isso deve existir? A gente tem que estar numa situação de que não tem
ausência de progresso tecnológico. Ora, por quê? Porque numa situação de progresso tecnológico, a gente vai a lá Schumpeter, né? Destruição criativa. Então você vai destruir algo que já era existente para construir algo novo melhor. Ora, mas alguém está numa situação pior agora. A gente tem que estar em uma economia de concorrência perfeita e a informação tem que ser perfeita. Esses são os pressupostos para isso ocorrer. Ora, isso aqui é uma situação praticamente irreal no, no, no nosso mundo econômico. Então, as falhas de mercado elas decorrem de alguma violação desses pressupostos. Então, falhas de mercado são situações ou eventos onde o equilíbrio e a otimização dos fatores produtivos não podem ser atingidos sem que haja uma intervenção externa. Então, no caso, as falhas de mercado, a gente não vai alcançar esse equilíbrio e nem essa otimização de fatores de produção, os fatores de produção, terra, trabalho, capital, entre outras coisas. Então, essa intervenção externa, ela é exatamente a origem da situação do Estado e do setor público na economia. Então, é justamente por causa dessas falhas de mercado que se faz necessária a atuação do Estado, do setor público, porque a gente não consegue atingir uma situação de eficiência, um ponto ótimo de alocação dos fatores de produção. A alocação é ótima, a informação é perfeita, todo mundo tem pleno conhecimento do que todos fazem, os seus anseios. Enfim, e quais são as principais falhas de mercado? Bom, tem diversas falhas de mercado. A existência de bens públicos acarreta em uma falha de mercado. As próprias externalidades acarretam falhas de mercado. E falhas de competição, e mercados incompletos, falhas de informação, desemprego, inflação, são todas falhas de mercado onde se faz necessário a atuação do Estado na economia. Bom, então, nesse primeiro ponto, nós vamos abordar os bens públicos e a externalidade. E depois a gente vai abordar essas falhas de mercado, externalidades, falha de competição, mercados incompletos, falha de informação. Bom, em relação aos bens públicos, o que são bens públicos? O que diferencia os bens públicos de bens privados? Ora, os bens públicos eles têm duas características que o fazem realmente um bem público. É a não rivalidade e ele ser não exclusivo. Ora, o que é ser um bem não rival? Quando um bem é não rival, ao ele ser consumido, ele não reduz a quantidade consumida por outro indivíduo. Então, a gente não vai ter uma escassez ou um limite ao consumo desse bem sem que outro perca com isso. Então, por exemplo, quando eu consumo arroz na minha casa, se eu consumir muito, vai chegar um momento que vai faltar arroz para as outras pessoas da minha casa. Se tem um bife, por exemplo, um pedaço de carne, se eu como aquele bife todo, não vai sobrar nada para ninguém. Ora, então o bife não é um bem público porque ele é rival. Quando eu consumo, eu reduzo a quantidade disponível para o consumo de outras pessoas. E a outra característica do bem público é que ele é não exclusivo. Então, o que é isso? O que é um bem ser não exclusivo? É a não existência de custos adicionais para uma outra pessoa consumir. Então, o que é isso? O que vem a ser isso? Bom, por exemplo, a própria situação do meu bife. Ora, para outra pessoa consumir, se para uma pessoa
a, a, o ideal é consumir um bife, tem um custo a mais se outra pessoa quiser consumir que a compra de outro bife. Então, logo aquele ele tem a característica de exclusividade. Então, alguns bens têm essa característica de exclusividade. Então, isso que faz um bem ser público. Ele não é não rival e não exclusivo. Então, não se aplica aos bens públicos esse direito de propriedade, o direito da propriedade privada. Então, quais que são os exemplos que a gente pode citar da defesa a gente pode citar de bens públicos? É a defesa nacional. Ora, a defesa nacional, ela é não rival? No caso, sim. Então, por exemplo, é, se a gente se nascer com o nascimento de novos indivíduos e novas pessoas, a defesa nacional ela vai permanecer intacta, não importa quão mais indivíduos nós temos numa economia. Então, a defesa nacional ela não pode privar outro. A gente não pode privar um indivíduo. Ora, a gente vai proteger o Brasil, só que a gente não vai proteger Minas Gerais. Ora, não, isso não existe. Ele não rival. A gente vai proteger o Brasil, pronto, acabou. Todos vão ser beneficiados. E a defesa nacional, ela é exclusiva? Bom, se a gente. Se nascerem outras pessoas, aumentam o custo da defesa nacional? Muito dificilmente, não. A gente tem um curso de defesa nacional e outras pessoas virem para o país e estarem aqui não não faz eh, com que os custos aumentem por outras pessoas estarem usufruindo disso. Bom, a iluminação pública, a gente consegue impedir outras pessoas? Se eu coloquei um poste aqui, todos vão ser beneficiados. Eu não vou conseguir coibir alguém de estar sendo beneficiado pela iluminação pública. E não tem um custo adicional. Se vier um novo vizinho aqui para minha rua, não vai aumentar o custo da iluminação pública, da iluminação da minha rua. Ora, então a iluminação pública sim é um bem público. Um farol, por exemplo. Farol é um bem público. Um farol no mar, por exemplo, para iluminar, para avisar os navios da existência de terra firme. O farol é um bem público? Ora, a gente não exclui outras pessoas. Se estiver passando um barco ali, a gente não vai impedir o barco de ser beneficiado por aquele farol. E também os custos vão se aumentar se estiverem passando outros barcos que vão se beneficiar daquele serviço. Ora, então, sim, esses são alguns exemplos. Podem citar outros exemplos de bens públicos. Vocês podem pensar, façam um exercício. Pensem em quais seriam outros tipos de bens públicos. Só que a gente tem um grande problema em relação à existência de bens públicos. Tem coisas, por exemplo, que então o mercado ele não vai conseguir atuar de maneira eficiente. Por quê? Bom, a gente tem o free rider. O que é isso? É difícil você impedir que outros indivíduos se beneficiem desse bem público devido à informação imperfeita. A gente não sabe. Pode chegar alguém aqui que não vai querer, por exemplo, se a gente tivesse em uma cidade que não tivesse iluminação pública, a gente inserisse iluminação pública, pode ser que outros indivíduos não quisessem contribuir com isso. Só que eles seriam beneficiados. Mesmo assim, o poste estaria lá, estaria iluminando a rua, trazendo mais segurança. Só que ele tem, ou pode ter alguns indivíduos que têm esse computador free rider, que ele não quer contribuir para esse bem público. Então ele vai como carona. Ele não tem obrigação de contribuir e ele vai ser beneficiado da mesma forma. Então você tem essa informação imperfeita. Esses indivíduos que atuam
como caronas. Então, como não há como revelar essas preferências dos consumidores, e a oferta do bem público puro, ela vai ser inviável, ela vai ser ineficiente. Então, um bem público deve ser ofertado pelo Estado, uma vez que ele pode financiar compulsoriamente sua produção. E ele financia isso como? Através de impostos, que todos, em tese, deveriam pagar. Então, como que funcionaria, por exemplo, a produção de bens públicos? Ora, sem, o fornecimento do bem público pelo Estado, a economia ela estaria numa situação de ineficiência. E quando o Estado começa a atuar, a gente aumentaria a utilidade da economia, a curva de bem-estar da economia. Bom, então essa é a ideia de bens públicos. E como os bens públicos eles existem e, e o, há uma eficiência de mercado frente a eles, ora, pode chegar, o mercado privado pode decidir não produzir bens públicos porque não é vantajoso em algumas situações. Logo, o Estado ele vai ter que atuar. Então, uma das coisas, dos motivos para a atuação do Estado, do setor público, é a existência de bens públicos puros. Se eles não existissem, nesse caso, por exemplo, o mercado sim seria eficiente em fornecer os bens. Porém, existem alguns bens que, pela sua própria característica, o mercado não é capaz de ter eficiência para produzi-los, certo? E qual outro motivo, qual a outra falha de mercado que leva à situação de atuação do Estado? Bom, a outra é uma estrutura, é a existência de monopólios. Vamos lembrar qual que é a estrutura, qual que é a concorrência perfeita. Na concorrência perfeita, você tem um número de infinito de produtores e consumidores. Você tem um produto homogêneo, ninguém consegue diferenciar os produtos na economia. Você não tem barreiras à entrada, você não tem custos elevados para se você entrar no mercado. A informação é perfeita, todos têm conhecimento das preferências dos consumidores e como que os produtores vão atuar. Então todos são tomadores de preço. O que é ser tomador de preço? Bom, a gente não consegue manipular os preços. A gente não consegue, eu vou vender o preço a esse nível e ponto. Não. Na concorrência perfeita não funciona assim. O preço é dado. Uma situação que chega próximo a uma concorrência perfeita seria um sacolão, por exemplo, não um sacolão, né, mas um, um, um mercado onde se vendem hortaliças. E ali todos os consumidores estão vendo os preços de todos os produtores estão vendo os seus concorrentes, então todos conseguem delimitar bem os seus preços. E os produtos são praticamente homogêneos, não tem tanta diferenciação e não tem outras barreiras em uma situação hipotética, né? Então você pode colocar sua barraca e começar a vender fruta, legumes, e, desde que você parte pelos trâmites legais. E todos ali eles vão adotar o mesmo preço. Você não vai colocar o seu você não vai vender o seu alface, suas maçãs a um preço mais caro do que a barraca ao lado, senão o consumidor ele vai na barraca do lado, não importa. Para mim não importa. Para o consumidor, os produtos são mais ou menos iguais em termos de qualidade, então eu vou no mais barato. Funciona dessa forma. Então todo mundo toma o preço como dado.
Só que o monopólio é o contrário da concorrência perfeita. Como assim ele é o contrário? Bom, ao invés de infinitas empresas produzindo, a gente vai ter apenas uma empresa atuando no mercado. Apenas uma empresa. No monopólio não vão ter bens substitutos. Então essa empresa ela produz um bem e só ela produz esse bem e não tem como os indivíduos da economia procurarem bens substitutos. Por exemplo, a Petrobras ela detém o monopólio da produção de petróleo e não tem um substituto para o petróleo. Você tem, claro que hoje a gente tem outros tipos de energia, mas para algumas situações você só vai usar petróleo. E há barreiras a entradas de novas firmas, a informação não é perfeita, você consegue manipular os preços, como só você produz, você estipula o preço que você quiser na economia. Então é exatamente isso. O monopólio, por só existir um indivíduo, ele vai deter esse poder de mercado. E ele vai formar os preços. Ele deixa de ser tomador de preço, ele passa a ser um formador de preços na economia. Bom, nesse caso, o que o monopolista, qual que pode ser a atuação dele? Bom, essa aqui seria o nosso preço em concorrência perfeita. Esse seria a nossa quantidade produzida em uma situação de concorrência perfeita. Aqui a gente teria a nossa curva de oferta e aqui é a nossa curva de demanda na nossa economia. Ora, nesse ponto a gente teria o equilíbrio, ele seria ótimo. E a gente estaria produzindo em uma situação de Pareto eficiência. Porém, se aquele monopolista ele decidir diminuir a sua produção para aumentar os seus preços, ele vai ter um preço menor, uma quantidade produzida menor, porque as pessoas vão demandar menos aquele preço mais elevado. Logo, o mercado vai produzir menos. Ele vai produzir menos. E então a gente vai ter uma perda de perdas morto na economia. Então a gente vai ter uma perda de bem-estar. Esse vermelho aqui seria essa perda de bem-estar em uma situação de mercado onde a estrutura vigente é o monopólio, em que aquele único produtor ele pode reduzir a quantidade e elevar os preços, só que nessa medida as pessoas vão demandar menos e logo a gente vai ter uma perda de bem-estar na economia. Então, frente a essa estrutura, o mercado perde eficiência. Então, a gente vai ter uma redução do excedente do consumidor. Aqui a gente tem um excedente da demanda e aqui o excedente da oferta. Então, nessa situação, a gente ia ter uma perda de excedente do consumidor, que passa a ser apropriado pelo produtor. Então, esse aqui ia ser o lucro desse monopolista, esse excesso de lucro. Em uma situação de concorrência perfeita, a gente não teria lucro na economia. Preço marginal seria igual ao custo marginal. Então, vai ocorrer essa perda de peso morto que vai acarretar em uma redução de bem-estar na economia. E qual seria esse comportamento monopolístico? Situações em que os agentes de mercado, a gente pode ter situações de não monopólio propriamente dito com aquelas características dadas. Só que a gente pode ter situações onde os agentes simulam monopólio dentro de uma estrutura econômica. Como? Impondo barreiras a entradas e fazendo, fazendo uma conduta coordenada através de formulação de cartéis, dumping, outras coisas.
situações em que há abuso de poder, concentração de mercado. Todas essas situações podem levar a um comportamento monopolístico dentro do mercado, o que vai levar a essa perda de eficiência da sociedade. Bom, então, pode ocorrer casos em que haja um monopólio natural. Ora, o que vinha a ser isso, esse monopólio natural? Naturalmente, naquele mercado, há barreiras à entrada na economia. Que barreiras à entrada podem ser essas? Bom, se tiver uma situação que você tem retornos à escala, então o que seria nessa situação? A escala importa. Então, quanto maior a empresa, mais vantagem competitiva ela tem frente aos produtores menores. Ora, isso seria uma barreira à entrada. Você teria um grande player na economia que ia impedir a entrada de novos agentes no mercado. Então, outra situação, você tem custos afundados, sunk costs, que é o quê? Você tem custos irrecuperáveis. Então, e o produtor, para ele entrar naquele mercado, ele tem um custo e aqui, se ele gastar aquele valor, ele não vai conseguir contornar isso. Então ele entra sabendo que se ele entrar e se não der certo, ele vai perder. Então você vai ter um alto custo elevado que vai impedir, vai inibir a entrada de novos players na economia. Então, nessas situações desse monopólio natural, pode ocorrer com que esses produtores, esses players que estejam já atuando na economia, eles impeçam a entrada de novos atores. E isso faz com que eles podem ser formadores de preço. Então, nessa situação, por exemplo, um exemplo é a distribuição de energia elétrica. Você tem um custo elevadíssimo para você entrar no mercado, você tem escalas, você tem economias de escala, então quanto maior a sua escala, melhor o seu gerenciamento de custos. E pode ser que se o Estado não atuar nesse tipo de situação, as distribuidoras de energia elétrica, por não terem concorrência, elas podem cobrar um preço abusivo. Elas podem reduzir a, a quantidade produzida, por exemplo, ou mesmo só aumentar o preço. Isso faz com que as pessoas demandem mais, consequentemente você teria essa de peso morto na economia. Enfim, e o que seria essa situação de monopólio natural? Por exemplo, o que as distribuidoras elétricas, a situação que elas se encontram? Ora, quando a gente tem uma situação em que a receita marginal, ela é igual ao custo marginal, então aqui se a gente vê a receita marginal, se ela for igual ao custo marginal, e a gente estando em uma situação de concorrência perfeita, a gente pode ocorrer uma situação em que a receita marginal é igual ao custo marginal, pode ter uma situação em que o custo médio é mais elevado do que esse preço. Então a gente tem uma situação em que o custo médio é mais elevado do que o preço de equilíbrio em concorrência perfeita. Ora, você tem uma clara barreira à entrada de novos players aqui. O que isso faz? Bom, a gente tem que ter uma quantidade produzida muito elevada, para que
e essa produção se torne viável, correto? Então, aí, nesse caso, você teria uma falha de mercado que levaria a uma perda de eficiência e a uma perda de bem-estar na economia. E, bom, uma outra situação pode ocorrer que os mercados não sejam incompletos. Os mercados sejam incompletos. Ora, o que seria isso? O que seria isso? O que seria uma falha de mercado acarretada pelos mercados incompletos? Bom, ela vai ocorrer quando o bem em si ele não é ofertado, mesmo que o custo de produção esteja abaixo do preço que os consumidores estejam dispostos a pagar. Então, mesmo que o custo esteja abaixo do preço, por exemplo, mesmo que o custo de produção esteja abaixo que os consumidores estejam dispostos a pagar, pode ser que nesse ponto aqui não esteja ninguém disposto a ofertar aquele serviço. Ora, nessa situação, e seria, por exemplo, o caso teria uma comunidade muito distante, pode ser uma discussão muito atual. Uma discussão atual é essa, é a da privatização dos Correios. Será que algumas comunidades elas não vão ter o serviço de correio ofertado, e mesmo que o preço compense, porque às vezes o mercado não veja vantagem todo o custo logístico que aquilo acarrete. E pode ser que tenha essa escassez de recurso produtivo. E isso pode ser provocado por uma incerteza de lucratividade. Pode ser que não os agentes observem que seja muito incerto atuar naquele mercado. Então, nesse sentido, seria necessário um investimento muito vultuoso para a oferta daquele serviço, até atingir um ponto de maturação daquele serviço. Então, nesse tipo de situação, pode ser que nesse tipo de situação em que seja necessário um alto investimento para a maturação daquela produção, por exemplo, no caso a gente observou a distribuição de energia elétrica, um alto custo, um custo elevado. Pode ser que não existam players dispostos a ofertar aquele serviço na economia. Uma outra situação em que os mercados são incompletos é quando você tem um mercado financeiro pouco desenvolvido. O que isso acarreta? Bom, diversos agentes têm necessidades de financiamento, necessidades de crédito. Isso faz com que você tenha uma insuficiência de crédito no longo prazo. Ora, ali é uma falha de mercado que faz com que os mercados não sejam eficientes, né? E outra, nessa situação, por exemplo, alguns indivíduos não encontram crédito de uma maneira fácil ou disponível na economia, e isso faz necessário de outras instituições, por exemplo, como o BNDES. Então, frente a esse mercado incompleto, faz-se necessária a atuação do Estado para coordenar os investimentos para setores prioritários, em que você tem uma necessidade desses serviços serem ofertados na economia, e não tem nenhum grande player disposto a ofertar esse serviço na economia. Bom, a outra questão que nós vamos abordar, né, é a possível existência de externalidades. Externalidades.
E as externalidades elas passam a ser um problema quando os direitos de propriedade, a gente tem um problema de informação imperfeita, quando os direitos de propriedades eles não são bem definidos na economia. Bom, e gente, pode ser que o direito de propriedades não sejam bem definidos. E o que seriam esses direitos de propriedades bem definidos? Quando os recursos produtivos eles são de propriedade de alguém e é possível cobrar todos os beneficiários, todos os benefícios gerados pelo esse processo produtivo, sem grandes custos de transação. E então pode ser que você, o que acarretaria? E pode ser que a produção não seja bem definida quem vão ser os, os prejudicados em uma situação. Ou pode ser que a produção daquele bem não seja muito clara de quem de quem ele seria de direito. E as externalidades, no caso, elas vão ocorrer quando a ação de um agente A afeta direta ou indiretamente um indivíduo B. E então, os agentes eles vão realizar ações olhando só para si e para os custos privados, aqueles custos para mim. Só que eles não olham todos os benefícios e custos sociais. Por exemplo, uma grande indústria e a produção dela acarreta poluição que vai prejudicar milhões de pessoas. Mas a gente não consegue atribuir aquela poluição a um player, a um indivíduo, a uma empresa. E a gente não consegue cobrar desse indivíduo a produção dessa poluição gerada, sem um custo de transação enorme. Então a gente tem um problema informacional, um problema de informação imperfeita novamente, que vai fazer com que a gente não esteja em uma situação de eficiência, de Pareto eficiência. A gente tenha perda de bem-estar. Então, nesse caso, os direitos de propriedade não são bem definidos. Os direitos de propriedade não são bem definidos. Quando ocorrem externalidades e a partir da, da produção de um bem. E nesse caso, o preço de mercado ele passa a não ser um bom sinal para os agentes econômicos, para a tomada de decisão. Então os preços, eles não estão incorporados nesses preços todos os malefícios, todos os custos sociais. Então a gente tem uma falha. Mas você pode ter externalidades positivas e externalidades negativas. Um caso da externalidade positiva é que a externalidade positiva, por exemplo, a gente poderia pensar em investimento em infraestrutura. Investimento em infraestrutura, por exemplo, se uma empresa ela fez uma estrada para ela poder atuar ou escoar sua produção. Ora, todos vão ser beneficiados por aquele novo benefício. Então, nesse caso, você teria uma externalidade positiva. E a eliminação, por exemplo, de focos da dengue. Se eu elimino um foco da dengue aqui, se eu faço as medidas corretas na minha casa, se eu viro pneu, se eu deixo as coisas limpas, se não deixo acumular água, ora, toda a minha vizinhança ela vai ser beneficiada
por essa minha atitude, por esse bem que eu gerei, que seria a eliminação do foco da dengue dentro da minha residência. Então, isso aqui são alguns exemplos de externalidades de atuação, de produção de bens que podem gerar bens públicos. Só que nesse caso de externalidade positiva, a produção ela vai ser inferior ao socialmente ótimo. E no caso, todavia, para a externalidade negativa, a produção vai ser além do socialmente ótimo. Então, por exemplo, no caso de emissão de gás poluentes. Ora, e pode ser que, como a empresa ela não está absorvendo aquele custo de estar tá, emitindo esses gases poluentes, ela vai produzir a mais. Ela produz muito mais. E isso acarreta uma perda de bem-estar para a sociedade. Porque ela vai estar produzindo além do que seria socialmente ótimo. Outra, fumar em ambiente público. Ora, se eu tô fumando, se eu sou fumante e eu fumo em um ambiente que tem outras pessoas vão ser prejudicadas por aquela fumaça que eu tô gerando. E pode ser que eu fume muito mais e outras pessoas elas vão consumir muito mais fumaça do que elas realmente queriam. Então a gente vai ter uma produção excessiva, um consumo excessivo. Então nesse caso você teria que a gente chama de tragédia dos comuns. Uma tragédia dos comuns. Então é como todos estão dentro desse mesmo ambiente, em uma mesma situação, todos são, são beneficiados naquele mesmo ambiente, a gente teria esse problema da tragédia dos comuns. Um dos exemplos, por exemplo, seria de produtores de gado, por exemplo. Como a terra ela é igual, se tivesse dois produtores que compartilhassem a mesma terra, a gente tem um claro problema de tragédia dos comuns. Porque o gado ele não vai limitar o seu consumo próprio. Então, e como os dois não compartilham dos custos daquele pasto, pode ser que o gado consumisse muito e acabasse a oferta. Então, se teria esse excedente de produção, o que não seria socialmente ótimo. Então, aqui a gente tem exatamente essas duas situações, né? E no caso, por exemplo, das externalidades positivas, né? E a gente se produziria, por exemplo, menos do que deveria, porque, por exemplo, pode ter situações em que se todos eliminassem o foco da dengue na sua casa, a gente estaria em uma situação ótima. Mas pode ser que algumas pessoas não se sintam não se sintam não se sintam bem em fazer, não enxerguem ganhos em tomar essa atitude. Então, por exemplo, se todos eliminassem, a gente estaria em uma situação de equilíbrio. Só que alguns decidem não eliminar, porque eles não ganham com isso. Eles não ganham os benefícios de tomar essa atitude. Então, a gente teria uma perda de bem-estar. A gente produziria menos do que o potencial do que a gente poderia ganhar de bem-estar na economia. A mesma coisa a gente tem no caso
e de uma externalidade negativa. Ora, se, se fossem atribuídos custos para as empresas que poluem, elas decidiriam produzir menos. E isso faria a sociedade ganhar um bem-estar na economia. Isso faria a sociedade ganhar um bem-estar na economia. Então a gente estaria nessa situação. Aqui são as pessoas poluindo. Elas produziriam muito mais no caso se o custo, se elas não tiverem, se o custo dessa produção de poluente não for atribuído a essa empresa. Se for atribuído, os custos dela vão aumentar, muitos players vão querer sair do mercado, consequentemente eles vão produzir mais e consequentemente a gente estaria numa situação de eficiência de mercado. E então essas são as externalidades na economia e essas aqui serão as externalidades e elas, como vocês podem ver, elas provocam uma perda de bem-estar na economia. Frente a isso, faz-se necessário também a atuação do setor público, uma vez que a gente não está em uma situação de eficiência de mercado. A outra falha de informação, essas também, todas as outras, elas passam por uma falha de informação. Ela ocorre quando o mercado ele não fornece informações suficientes para os agentes tomarem decisões. Outras vezes a informação é assimétrica. Uma das partes ela tem informação das transações e outra não, né? Então a atuação do Estado ela tem que ocorrer de forma a contribuir com as informações de mercado, que quais que são esses tipos de falta de informação que você pode ter? Bom, você pode ter uma falha de informação de seleção adversa. O que seria isso? O consumidor ele não observa a qualidade antes do contrato, por exemplo, carros usados. Então, antes de eu comprar o carro, pode ser que eu não esteja vendo o que tenha por baixo do motor ali. Em um leilão, por exemplo, você não vê. Então, você não tem todas as informações que você precisa para tomar aquela atitude. Então, alguns preferem não entrar no mercado. E há outro tipo de falha de informação seria de risco moral. Uma das partes nessa situação, ela não vai conseguir observar, você não consegue prever o comportamento do outro depois do estabelecimento do contrato. Então, uma das partes ela pode mudar sua atitude depois dessa contratação, né? Por exemplo, o seguro de carro. A outra falha de mercado ocorre quando os bens são credenciais. Então, somente alguns profissionais especializados eles atestam a qualidade daquele bem. Seria o caso, por exemplo, de serviços médicos. Serviços médicos. Então, nessas situações, você teria falta de informações e o Estado ele é necessário para que os contratos sejam exercidos da melhor forma. Então, ele tem que proporcionar mecanismos, instituições, regras e normas claras para que todas as partes não, não saiam lesadas a partir da contratação ou fornecimento de um serviço. O outro tipo de situação que se faz necessário a atuação do Estado é quando o sistema de livre mercado, o sistema de livre mercado, ele não garante ausência de flutuações. Então você pode ter situações de crescimento, situações de baixo crescimento, alta inflação,
E então você faz necessário a atuação do governo para você suavizar esses ciclos. É das justificativas que faz necessário a atuação do Estado. Então, frente a essas flutuações, para evitar uma alta desemprego ou uma alta elevada da inflação, faz necessário a atuação do Estado. Ora, a gente pode observar duas situações em que isso ocorreu no Brasil, uma no Brasil e outra no mundo em geral. E, a partir da década de 80, a gente tem a aceleração da inflação, a gente tem um processo inflacionário muito alto, faz-se necessário a atuação do Estado para que os preços sejam controlados, para que eles sejam um bom sinal para os agentes na economia tomarem suas decisões. Então, se você tem uma situação inflacionária descontrolada, os preços eles passam a não refletir o ótimo da economia. Então, se os preços começarem a acelerar muito por alguma situação que não seja natural, isso pode incentivar alguns agentes a produzirem mais. E, ou só que se você tiver uma situação explosiva, mesmo frente a esses preços, os agentes eles observam que aqueles preços não são um bom reflexo da economia, eles continuam produzindo. Isso pode acarretar um problema de inflação inicial. Isso faz necessário a atuação do Estado nesse sentido. Outra é quando por exemplo, com o coronavírus, uma situação ímpar, você tem um alto desemprego involuntário na economia. Então, tem pessoas que querem procurar emprego e não conseguem. Mediante esse contexto, faz necessária a atuação do Estado. Então, o mundo inteiro procura atitudes para frear os, os malefícios dessa situação. Seriam eles desemprego. Então, os governos atuam mediante política fiscal e política monetária para tentar controlar essa situação. Então, aí a gente tem alguns problemas. Esses são os problemas que a gente abordar de falha de mercado. E só que a gente tem que ter ciência que existem essas falhas de mercado. Ora, a gente tem externalidades, a gente tem problemas de assimetria de informação. Existe falha de mercado em praticamente todas as situações econômicas. Só que a gente tem que vai ter algum problema, alguma externalidade, problema informacional, alguma dificuldade concorrencial, alguma estrutura de mercado, vai ter um oligopólio, vai ter um cartel, vai ter um dumping. Vai estar em todas as situações isso vai estar ocorrendo. Só que a gente tem que saber quando realmente que se faz necessário a atuação do Estado. Porque podem ocorrer situações em que essas falhas de mercado não sejam suficientes para justificar a entrada do Estado na economia, uma vez que a atuação estatal no sistema ele vai gerar distorções, ele gera distorções no mercado. Então, você tem esses custos de intervenção na economia, tá bom? Então, frente a essas falhas de mercado, né, quais seriam os possíveis mecanismos de correção do Estado? Ora, um dos mecanismos de correção seria atribuir direitos de propriedade claros. Então, pode ser que a melhor situação seria não fazer nada. Então, os indivíduos eles iriam encontrar a melhor saída para essas falhas de mercado. Só que pode ser que
essa situação não seja possível, o mercado seja grande demais ou instável demais para que essa rede social ela seja consiga gerar os mecanismos de capacidade social necessários para resolver o problema. Então, seria necessário a internalização das externalidades, positivas ou negativas, para que atribuindo direitos de propriedade para que o mercado se fosse realmente eficiente. Então, o teorema de Queis ele apresenta problemas que são enfrentados nas tentativas de resolução dos conflitos sociais causados pelas externalidades. Então, nesse caso, como a gente viu, os direitos de propriedade de quem é o culpado por aquelas externalidades não é claro. Os custos de transação para apurar isso também é muito claro, muito caro. Então, pode ser que só atribuir esse direito de propriedade não vai resolver os problemas de ineficiência. Logo, há necessidade de estabelecer instituições, regras e claras que regulem esses direitos de propriedade e reduzam os custos de transação. E então, o teorema de Queis consiste em fazer com que os agentes assumam a responsabilidade pelos seus atos. Então, a gente pode chegar em um momento de estabelecimento de um proprietário único. A gente teria uma situação da tragédia de comuns, que você teria um único proprietário, você teria uma. Pode ser que a gente estabeleça uma propriedade coletiva através de pescadores e a gente consiga internalizar essas externalidades através de mecanismos de exploração coletiva. Só que a gente tem que deixar claro, para que isso funcione, você tem uma necessidade de fiscalização e monitoramento. Por exemplo, uma situação que pode ocorrer externalidade é a competição fiscal. Então, alguns estados eles reduzem ou, ou, ou deixam com isenção de ICMS, o que leva à guerra fiscal entre os entes federativos. Então, isso faz com que isso leva a uma externalidade para os outros federativos vizinhos, levando por exemplo, a redução da base tributável, a perda de investimentos. Tem uma guerra fiscal no Brasil gigantesca. Alguns agentes abaixando, alguns estados diminuindo, dando benefício tributário, outros não. Isso faz com que, no todo mundo esteja perdendo. Então, essa descentralização fiscal, ela leva a essa perda de competição e leva à cobrança abusiva. No Brasil, quem é responsável por fiscalizar isso é o CONFAS, né? Então, um outro tipo de mecanismo seria a própria intervenção governamental para tentar contornar a ineficiência do mercado resultante de custo de elevada de elevados custos de transação o comportamento do carona. Então, é tentar internalizar as externalidades via um sistema de mercado. E quais que são os principais sistemas? Seria através de impostos, multas, subsídios e venda de direitos de poluição. Por exemplo, no caso você teria poluição. Uma das situações com a poluição seria vender o direito de poluição. Mediante as externalidades, você dá subsídio ou aplicar multas ou impostos.
Então, o imposto, o desafio dele é estabelecer qual que é a alíquota ótima a ser cobrada, para você não desestimular a economia. Porque o governo não dispõe de informação suficiente para calcular todos os custos e benefícios sociais dele. Havendo o direito de poluir, esse mercado certificado, né, esse mercado verde atual, que é feito por parte de governos e finas poluidoras para tentar ter um equilíbrio, para tentar ter um equilíbrio de preço. E aí esse mercado, esse mecanismo consegue sinalizar quais setores da economia eles são capazes de produzir por meio de técnicas menos poluidoras e com altos custos. O outro tipo de mecanismo do governo seria através da regulação governamental, que consiste no estabelecimento de regras e normas para delimitar esses problemas causados por aquelas externalidades. E a regulação, um dos seus fatores é que ela não gera receita e ela visa corrigir problemas de externalidade negativa. E, enfim, eu acho que essa é a primeira parte que eu queria abordar e só ter esses mecanismos de correção. E na próxima aula a gente aborda quais são as funções do Estado e a gente entra dentro da ideia de economia política e teoria da escolha. Então é isso. Queria agradecer a atenção de todos. Espero que eu tenha deixado um pouco claro o que é o Estado e quais que são as falhas de mercado que justificam a atuação dele e quais que são os possíveis mecanismos de correção que estão disponíveis para ele corrigir essas insuficiências que são acarretadas presente essas falhas estruturais na economia. Eu queria agradecer a todos e a gente se vê na próxima aula.